Olá, contadoras e contadores. O nosso curso de contabilidade traz hoje o assunto Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Será a segunda edição do Conselho do Exame de Suficiência de 2013. A segunda questão será resolvida aqui para o bacharel em Ciências Contábeis. Segunda questão, enunciado. Em 14 de 1 de 2012, uma sociedade empresária adquiriu a prazo de um fornecedor situado no exterior uma máquina para incorporar no seu ativo imobilizado por $100 mil americanos. Considerando que a taxa de câmbio utilizada para converter um dólar em real em 14 de 1 de 2012 era de R$ 2,06 e em 31 de 12 de 2012 era de R$ 2,04, é correto afirmar que o valor que constará no contas a pagar da sociedade em 31 de 12 de 2012 será de 204 mil. O valor que constará no contas a pagar da sociedade em 31 de 12 de 2012 será 206 mil. O valor que constará no contas a pagar imobilizado em 31 de 12 de 2012 será de 204 mil. O valor que constará no contas a pagar imobilizado em 31 de 12 será de 206 mil. Então é o seguinte, olha. Em primeiro lugar, nós vamos ter que dividir contas a pagar, né, e imobilizado, né? Bem, em 14 do 11 nós temos aqui, preparar aqui uma tabela, né? Preparar aqui nossa tabela, certo? Para que a gente consiga resolver a questão. Ó. Em 14 do 11 ele contou um valor de $100 mil. Vamos aqui formatar, para ficar mais bonito, né? Perfeito. A taxa de câmbio, ele deu aqui no enunciado, era de 2,06. 2,06. Aí, por exemplo, como a taxa de câmbio, ou seja, $1, né? $1 vale R$ 2,06, então a gente multiplica. Pessoal, muito cuidado aqui, então o valor em reais seria esse aqui. Como a gente está mais acostumado às vezes a converter dividindo, né? Não, cuidado que aqui no caso vai multiplicando, né? Muita atenção. Então vamos multiplicar aqui no Excel igual a 100 mil vezes 206, dá 206 mil, né? Perfeito, 206 mil. Então, pessoal, esse 206 mil, ele é o valor aqui, né, desse bem, perfeito? Aí, eu quero saber, em 31 de 12 de 2012, qual a situação dele, né? Perfeito. Olha bem aqui. Se eu for olhar aqui, ele me deu que era 2,04 a taxa de câmbio. 2,04. Então vou anotar aqui. Perfeito. 2,04. Né? Aí, nós temos um detalhe que nós não fizemos aqui, né? Nós temos um detalhe. Olha aqui. Se é 2,04, então o valor dele, a taxa de câmbio 2,04, vai ser 2,04 vezes o próprio 100 mil, que ele ainda estava devendo. 100 mil, que dá 204 mil. Olha esse valor aqui, 204 mil, perfeito? Esse valor aqui seria o valor do contas a pagar, porque o contas a pagar tem que ser atualizado pela taxa de câmbio. Se a taxa aumentou, né, ou se a taxa diminuiu, se permaneceu constante. A gente sempre multiplica por ela, porque eu tinha $100 mil, né? Que também estaria aqui, né? Ele permaneceu devendo $100 mil. Então, quando ele botar, faz o seguinte, essa multiplicação, né? Essa multiplicação dos 100 mil vezes 2,04. Perfeito? Então, 204 mil contas a pagar. Agora, o imobilizado é pela data de entrada. Não vamos considerar que ele, 206 mil, que ele teve depreciação, né? Vamos considerar pelo valor de entrada. Então, as opções dizem o seguinte, ó. O valor que eu constar no contas a pagar da sociedade em 31 de 12 será 204 mil? 204 mil, que eu atualizei pela taxa de câmbio. O valor que constará no item B, no contas a pagar em 31 de 12 será 206 mil? Não, essa daqui é falsa, vou colocar aqui um F de falso, né? Aqui, sim, é verdadeiro, é o primeiro, né? O valor que é constado quando você paga imobilizado em 31 de 12 será 204 mil? Não, não será 204, será 206. Então aqui é falso. E a próxima, o valor que é constado quando você paga imobilizado em 31 de 12 será 206 mil?
Não, também é falso, né? Então só restou o item A aqui como opção correta de nossa questão. Perfeito? Pessoal, era o que tínhamos, né? Continue assistindo ao nosso canal, mandar seus comentários, né? Suas sugestões, avaliar nosso canal. Grato pela atenção.